Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros e... Debbie! Oi, Débora, tudo bem? Estamos aqui no 10º episódio do nosso podcast desde a sua chegada. Aê! Parabéns! Estamos indo firme e forte, seguindo em frente e trazendo muito conteúdo para esse povo aí, para a gente também, porque a gente aprende quando a gente prepara. Sim! Você tem alguma coisa para dizer nesse episódio? Mas sabe quando você tem tanta coisa para falar que aí no fundo você não consegue nem canalizar para falar algo? Mas eu sei que eu tô muito feliz. Eu acho que tem sido uma oportunidade enorme de aprendizado para mim, aprendizado em diversas coisas, porque às vezes a gente, mesmo sendo da área espacial, mesmo trabalhando com coisas do espaço, mas dentro da academia ou dentro, quem já é concursado, enfim, já terminou, às vezes as demandas diárias elas são tão grandes que a gente acaba não tendo tempo para poder, às vezes, se aprofundar em assuntos um pouquinho mais diferentes daquilo que a gente está pesquisando. Então, por exemplo, eu trabalho no meu mestrado, a minha pesquisa é sobre materiais para proteção de radiação para componentes eletrônicos. Então é uma coisa muito específica. E para que eu consiga fazer essa pesquisa, eu preciso realmente me mergulhar e me aprofundar nessa pesquisa. E acaba não sobrando tempo, não sobra tempo para poder, sei lá, sair, e infelizmente não sobra tempo também para fazer algumas pesquisas extras. Então, por exemplo, os próprios assuntos de spin-off que a gente tinha abordado aqui nos episódios anteriores, hoje mesmo que a gente vai falar, já vou dar um spoiler do que a gente vai falar hoje, que é sobre leis espaciais. Eu não sabia que tinha tanta coisa como eu vi que tem. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa, tem sido uma oportunidade muito boa para mim, até mesmo de desenvolvimento pessoal, não só profissional. Então, eu só tenho coisas a agradecer. E agradecer a você que está escutando também pela paciência de acompanhar essa evolução junto com a gente também. Isso é algo muito novo para a gente, como a gente disse no primeiro vídeo dessa transição. Nós não somos experientes de anos, nós não somos profissionais, mas a gente tem muita vontade de tornar isso aqui uma coisa melhor possível para você que está nos ouvindo. Então, obrigada a você que está nos escutando desde o primeiro episódio, ou se você já caiu de paraquedas aqui agora, já aproveita e se inscreve no canal, que a gente tem sempre trazendo conteúdo bem bacana de ciência e tecnologia para vocês. Sim, e nesses últimos 10 episódios, ao longo desse período, desde que a Deb entrou no canal aqui para estar melhorando e aprimorando cada vez mais o canal, nós tivemos conteúdos que envolveram, né, o espaço, a exploração espacial, nós falamos um pouquinho sobre as influências do clima na nossa vida, nós falamos sobre queimadas, nós falamos sobre diversas coisas que envolvem o uso do espaço. E hoje nós vamos falar, então, como a Debbie disse, sobre leis, porque tudo isso está dentro de um super guarda-chuva da lei, né? Mas eu gostaria também de avisar vocês que nós vamos apresentar hoje esse episódio sobre leis, e no mês de dezembro, que começa na próxima semana, vamos ter um especial, que seriam os próximos episódios, será um especial sobre o clima espacial. Então eu peço para você que continue seguindo o canal, marque aí um like, compartilha, para que a gente possa chegar com essas informações e elas chegarem rapidinho em vocês e vocês acompanharem esse mês de dezembro para entender um pouco mais sobre o nosso amado clima espacial. Mas antes de chegar lá no clima espacial, vamos falar sobre leis. E vamos começar então. Vamos tentar trazer para vocês o máximo de informações às quais nós temos acesso. Nós não somos advogados, nem trabalhamos com isso, mas nós temos um certo conhecimento que nós vamos compartilhar com vocês e deixaremos aqui links caso vocês queiram se aprofundar mais. No ano que vem, tenho a expectativa de começar a trazer convidados que são especialistas nessas áreas para poderem falar com a gente com mais critérios sobre um aprofundamento sobre essas especialidades, e aí nós vamos avisando vocês. Então, mais um motivo para você se inscrever no canal
para receber a notificação. E hoje, então, nós vamos dar essa introdução a respeito de leis na exploração espacial. A gente tem a tendência de se apegar só às coisas negativas do nosso país e esquece que tem um monte de outra coisa legal, um monte de informação interessante, que a gente é muito top e tem um potencial gigantesco em diversas áreas. A primeira coisa que acontece lá em 1958, na verdade, né, é o estabelecimento desses acordos, né, desses treaties a respeito do espaço. E logo a primeira ideia que é concebida no acordo é o propósito de uso pacíficos do espaço, né? Então, em 13 de 12 de 1958, foi assinado, então, entre os países, alguns tratados a respeito do uso do espaço. E foi criado, então, o Comitê da UNCOPUS, que é United Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space, ou seja, um Comitê das Nações Unidas para o uso pacífico do espaço externo. E é legal comentar que alguns princípios regem esses tratados, e esses princípios eles se mantêm desde o início e até hoje, para que leis e normas e acordos sejam realizados em função disso. Então, por exemplo, são alguns, eu vou dar uma parafraseada neles também, tá? Porque são princípios, então não são leis. Então, são princípios que regem o processo de legislação para o espaço. Então, por exemplo, um dos princípios é ter a noção de que atividades no espaço, a exploração do espaço, ela é benéfica para todas as nações, para todos os países, não só para o país que está, de fato, lançando ou fazendo essa atividade espacial. Porque, como a gente já comentou em diversos episódios anteriores, diversas postagens, o espaço, ele permite a gente avançar como sociedade tecnológica, como sociedade humana também, e, enfim, fora os spin-offs que a gente já vem comentando. Então, são muitas coisas benéficas, frutos benéficos que a gente tem a partir disso, e todo mundo ganha, de diversas formas. Uma também que eu achei muito interessante, que eu lembrei de uns anos atrás, que o pessoal que estava rolando aí na internet, né, o pessoal falando que tinha comprado uma terra, um pedacinho de terra na Lua, que tinha comprado, sei lá, 10 metros quadrados na Lua. E isso é um dos princípios de que não é para vender e nem comprar terra no espaço, órbita, Lua, planeta. Não é para comercializar esse tipo de coisa, porque não é de ninguém, né, gente? Então não faz sentido você comprar algo que não é de ninguém, né? Então, esses são os princípios também. Eu achei isso muito interessante, porque realmente o pessoal até um pouco tempo atrás fazia leilão de terreno na Lua. Só para lembrar também, tem uma diferença entre as regras de uso do espaço com relação à parte aérea e com relação à parte do espaço exterior, tá? O espaço exterior ali que a gente está falando é quando a gente fala atravessou aquela linha de 100 quilômetros de altitude, né? Ou seja, atingimos o espaço mesmo. Então, na convenção do sistema aéreo, nós temos que você tem que seguir regras, por exemplo, se você tem um avião de um país, esse avião ele está dentro das normas, né, de uso militar, espacial e tal. Quando ele atravessa uma fronteira para chegar em outro país, ele está sob a legislação daquele outro país, tem que seguir as regras, o comportamento daquele outro país. Então a gente consegue delimitar fronteiras e a gente tem as vias de tráfego aéreo e todas essas coisas acontecendo em comum acordo entre os países. Você imagina se a aviação não tivesse isso, seria uma loucura, né? Então, a gente tem esse acordo mundial nesse tratamento e a regra principal é que tudo é proibido, menos o que for dito que é possível se fazer, é que se pode fazer. Então, só é permitido fazer na aviação o que está explícito. O que não tiver explícito, você não pode fazer. Não posso chegar agora e lançar um avião aqui e sair feito louco. Se eu fizer isso, corro risco de ser abatido, vou ter que responder diante da lei. Nenhum país, ninguém pode fazer isso daí. Já no espaço externo, o que rege é a liberdade. Então, tudo é permitido a menos que seja
proibido explicitamente. E isso daí é o que torna as coisas complicadas. Por quê? Porque no espaço você não consegue delimitar fronteiras. Então eu não consigo expandir, que nem, por exemplo, quando eu falo de fronteira naval, eu consigo dizer assim, com relação à costa do meu país, eu tenho um certo limite de responsabilidade e de influência. Quando eu falo do espaço, eu não consigo estabelecer essa fronteira. Você imagina eu estender o meu território para o espaço? Você não consegue delimitar isso até o infinito e além. Então, é por isso as leis que regem a exploração espacial, elas precisam ser muito mais criteriosas e específicas, porque elas precisam proibir explicitamente certas coisas, porque você não vai conseguir delimitar fronteiras para poder criar regras e leis para aquela fronteira, entendeu? Então, é muito mais complexo do que simplesmente o uso do espaço aéreo, né? E aí a Ancopus, então, lá, depois ela cria, então, uma secretaria que vai ser o NOSA, que é responsável por organizar toda essa infraestrutura, de alinhar os países e de fazer todo esse controle aí que esse comitê precisa, né, esse suporte de pessoas e de construção mesmo, da materialidade, para que essas leis funcionem. E aí, em 1967, a gente tem o Tratado do Uso do Espaço, né? E esse Tratado do Uso do Espaço, ele prevê algumas regrinhas para o uso pacífico do espaço. E essas regras têm sido respeitadas. Se você parar para pensar que a gente tem mais de 60 anos de exploração espacial, a gente não teve nenhuma guerra de satélites ainda, ou qualquer coisa desse tipo, ou alguma guerra que fizesse uso de algum tipo de arma nuclear, que não é permitido, tá? Esse acordo já é colocado que armas nucleares para uso militar não são permitidos no espaço, tem sido respeitado. E tomara que continue, tá? Uma desses princípios também é que, além das bombas, da compra e venda de terrenos, enfim, também é a proteção dos astronautas, que é uma coisa que vem cada vez mais sendo discutida. Porque, de fato, né, a gente já abordou esse assunto anteriormente também, principalmente falando sobre a missão Artemis, mas isso é uma coisa muito interessante e muito legal também de se falar de como isso está evoluindo, por conta justamente da consciência de que o ser humano que está indo lá, ele não é só um bonequinho que a vida dele não é importante e tipo assim, sabe, dane-se a vida dele. Ele tem uma família, ele tem uma história, ele tem sonhos, sentimentos, medos, sonhos, então essa pessoa também precisa ser respeitada. E eu achei muito legal também eles abordarem isso, de que cada vez mais tentar fazer com que o astronauta tenha acesso à proteção de diferentes formas. E uma das coisas também que eles falam isso, que não precisa ser só do país que a pessoa é. Então, tipo assim, eu sou astronauta pelos Estados Unidos, então os Estados Unidos é o único que pode me ajudar e me prover suporte. Não, qualquer país pode ajudar se tiver condições, porque volta naquele primeiro princípio, a exploração espacial ela é benéfica para todo mundo do planeta Terra, não só para o país que de fato está lançando, não. Tudo bem que na prática as coisas não funcionam tão amigavelmente como poderia ser, mas pelo menos é um princípio, já é meio caminho andado. Bom, então, os conceitos principais que nós temos, então, do uso do espaço, né, é que o espaço, ele é propriedade de todo mundo, olha isso, nós todos é um patrimônio comum da humanidade. Então, todo mundo é dono do espaço a princípio, né, apesar de você não conseguir acessar esse espaço, enfim, a gente não consegue, eu não consigo chegar agora e ir lá para a Lua, para Marte, né, eu dependo de outras pessoas, de outras fontes e de outras regras, mas o espaço é de todo mundo. Então, isso já é uma coisa muito importante, porque a gente tinha um medo muito grande, né, de que acontecesse esse negócio, se os Estados Unidos chegar na Lua primeiro, a Lua é dos Estados Unidos, né? Então, se o Elon Musk chegar em Marte primeiro, o Marte é do Elon Musk. E não funciona assim. Então, o primeiro tratado em consenso é que o espaço é de todo mundo, tá? E só que tem assim, apesar do acordo ter sido feito sobre o espaço é de todo mundo, e ele
tem algumas regras que não são muito claras. Por exemplo, se o espaço é de todo mundo, mas eu não consigo acessar o espaço, quem chegar no espaço vai estar desfrutando de uma coisa que eu não consigo. Então, essa é uma coisa um pouco estranha, porque ainda não se sabe exatamente como que a gente vai combinar essas duas coisas, né? Entre eu também ter direito a esse patrimônio, mas ao mesmo tempo eu não ter como acessá-lo, né? E uma diferença que a gente precisa ter também bem clara aqui é que quando ele fala de você pode usar o espaço à vontade, o espaço é aberto para todo mundo, ele está dizendo no quesito de exploração espacial, no sentido de você ir lá fazer novas descobertas e essas descobertas servirem para todo mundo. Que é um pouco diferente de você explorar comercialmente aquele espaço, né? Que aí você ir lá extrair um minério, por exemplo, para usar na Terra. Então, são dois conceitos diferentes. Quando eu falo aqui em português, a gente usa a mesma palavra, exploração. No inglês, você tem exploration e exploitation, que são os que diferem esses dois termos. Mas no português é só exploração. Então, exploração no sentido de conhecimento, no sentido de conhecimento, ou exploração no sentido de extração. Então, essa parte com relação à parte de extração, ela ainda está um pouquinho, ainda é uma coisa que ainda precisa ser melhor delimitada, melhor delineada nesses tratados, tá? O que a Debbie falou agora sobre no acordo de resgate, né, é um acordo que foi assinado em 1968, ou seja, por quê? Porque o homem ia para a Lua, né? Então, por exemplo, tem o Yuri Gagarin, que fez o primeiro voo, né, no espaço aberto, e depois os americanos que foram para a Lua. Então, eles já estabeleceram um acordo ali, olha, se for o Yuri, se for qualquer uma pessoa precisar de um resgate, não importa o país que for. Tanto que hoje, se quando você faz a reentrada, você cai em águas internacionais, porque os Estados Unidos não é dono do universo, né? Então, por exemplo, quando você reentra e cai lá a cápsula lá, ela pode cair no território que não é o seu. Mas os países que têm um acordo assinado nesse tratado, eles sabem que se um astronauta cair ali, não é para ele sair atirando no astronauta, ele não pode fazer isso, não é um invasor que caiu na sua terra. Faz parte do acordo do espaço acolher, tratar e fazer o possível para fazer o resgate daquele astronauta. Entendeu? Então, olha a importância desse acordo que foi feito lá no passado. É aquele mesmo abordagem que a gente tinha falado anteriormente, que você tinha falado que a exploração espacial deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? Porque, de fato, eu acho que, pelo menos para mim, pessoalmente, minha opinião, é uma das coisas que me dá esperança de que a humanidade vai continuar evoluindo, tendo mais inclusão do que exclusão. Porque se a gente olhar outros exemplos aqui, a gente tem uma história baseada em exploração, colonização, da pior maneira possível, né? E, felizmente, quando se trata do espaço, a gente tem esses acordos, esses tratados, em que todo mundo realmente decide se ajudar, e isso dá uma esperança, pelo menos para mim, muito boa. É pra você, porque você é muito esperançosa. Eu acho que eu tô assistindo muito a série For All Mankind há muito tempo, pra saber que o rolê é bem complicado, e eu acredito que depois da pandemia, minha esperança não é a mesma que a da Débora, tá? A Débora é muito confiante. E olha que eu sou positiva, mas eu acho que ainda vamos ver muita banana acontecendo nesse problema. Não, por isso vai que é acontecer, bom. Mas sempre tem um macaco para amassar a banana. Assim espero, vamos lutar. Então estamos aqui conscientizando vocês, porque vocês serão as pessoas que vão tomar essas atitudes. Então já vão colocando aí na lista de vocês coisas que vocês acreditam que são importantes. Mas em 1972, se você acompanhou o nosso podcast, tem acompanhado nosso conteúdo, você sabe que um cara chamado Kessler, ele simplesmente falou assim, vocês estão colocando um monte de objeto no espaço, e se a gente tiver, tipo, uma colisão coletiva, assim, um satélite batendo no outro e rolar aquele problema, quem é responsável? Então, em 1972, nós temos a Liability Convention, que trata sobre a responsabilidade dos espaços. Então, se você causa um dano em um objeto no espaço, quem é responsável por tudo isso? Então, nesse acordo, nessa convenção de responsabilidade de 1972, eles começam a estabelecer essas regras, que é, por exemplo, um estado lançador
Porque para você ir para o espaço, você precisa usar um lançador. Então, se eu vou lançar na SpaceX, eu estou lançando nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o estado lançador. Ele passa a ser, então, responsável por algumas coisas quando ele coloca o seu satélite no espaço, ou quando ele te manda para o espaço. Então, nesse tratado, eles começam a tentar estabelecer uma forma. Porque, gente, eu sei que parece simples. Fala assim, só vai e manda para o espaço. Mas daí você fala assim, tá, mandei para o espaço. Eu estou aqui no Brasil. Mandei o satélite da Coreia para o espaço. Quem é responsável? É a Coreia? Sou eu? É quem lançou? E se eu construir uma base particular, eu posso? A base está no país, mas e se o foguete que está ali naquele país cai ali na cidade vizinha, destrói a cidade vizinha? Quem é responsável? É o país? É a empresa? Ela vai ter condições de arcar com as responsabilidades se ela causar um dano dessa dimensão no seu país ou no outro país? Então, imagina a complicação que é lidar com todos esses fatores. E isso daí precisa estar tudo bem estabelecido, tá? Porque a hora que o negócio fazer dá, aí ninguém quer assumir, né? Então, imagina se a gente realmente não tem nada explicitando de quem que é a culpa, né? Entre aspas, né? Porque a ideia não é achar um culpado, é justamente alertar que você tem responsabilidade de tudo aquilo que você faz. Nada é proibido a princípio, mas você tem que arcar com as consequências boas e ruins daquilo que você faz, assim como é normalmente na vida, em tudo. Então, o que foi definido é que o Estado deve garantir que as suas entidades, elas conduzam as atividades espaciais respeitando as regras do Estado. Então, isso já faz com que, por exemplo, o Estado, quando ele fala Estado, não é o Estado de São Paulo, não, tá, gente? O Estado é o país, a federação. Então, se ele faz com que cada Estado tenha também que ter uma legislação interna que conduza a área espacial. E eu acho interessante em relação a isso, porque ele fala da responsabilidade tanto desde o início para você fazer o projeto, quanto também depois. Isso é uma coisa muito interessante também, né? Porque aí você pode falar assim, mas o espaço é de todo mundo, então a minha atividade, a minha exploração espacial, todo mundo tem que me ajudar então, já que é o espaço de todo mundo e todo mundo tem que ter acesso. Mas não é bem assim. Então, eu acho muito legal essa... Na verdade, legal não, é delicado, né? Isso, porque pode ter muitas vertentes e mais interpretações. Mas, realmente, isso faz parte do tratado e deve realmente ser discutido e muito bem analisado, e é analisado extremamente cautelosamente por todos os projetistas de missões e veículos espaciais. E, nesse caso, as entidades privadas, conforme esse tratado, elas não podem ser responsabilizadas diretamente e também não pode apresentar reivindicação por conta própria, tá? Então, se ela contra um outro estado. Então, vamos supor que nem acontece, a China se sente lesada, por exemplo, por uma nave da SpaceX. Uma das Starlink como acontece, né? Então, por exemplo, a China tem a estação espacial e ela se sente prejudicada por uma Starlink da NASA. Então, o que ela vai fazer? Ela não vai ligar para a Starlink e xingar, ela não vai ligar para a SpaceX e xingar o cara lá, porque ela não pode. Então, a estação espacial tem que retratar para a China vai entrar em contato com os Estados Unidos, os Estados Unidos vai aplicar as leis internas e punir, de alguma forma, a SpaceX se ela estiver desrespeitando os acordos de tratado do uso do espaço. Tá? Então, imagina, é uma cadeia de relações que precisa acontecer e funcionar de um jeito certo, e foi a forma como eles encontraram para responsabilizar cada instituição e cada país e colocar as coisas dentro de um devido acordo, tá? Mas, então, e para tentar se prevenir com relação a isso, tem sido criado também empresas que tratam de seguros para proteger mesmo o lançador, para proteger o foguete, para proteger o satélite, em caso aconteça algum problema. Porque se o meu satélite causar um problema para um outro satélite, eu preciso... alguém precisa assumir essa situação. E aí, se tudo virar responsabilidade do Estado, o Estado também vai ter um peso maior de uma coisa que ele não tem culpa. Então, ele precisa criar leis e regras que punam as empresas que fazem uso irregular do espaço.
Os Estados Unidos, no último mês, aí, aplicou pela primeira vez uma punição para uma empresa que desrespeitou uma das regras, que é o de deórbita, tá? Deórbita é você tirar o satélite da posição que ele está e colocar numa posição onde ele não comprometa a órbita de outros satélites. E isso foi a primeira vez que foi aplicado, então, uma punição de um Estado contra uma empresa por uso indevido ou por não cumprir os acordos. Por quê? Porque senão os Estados Unidos ia ser responsabilizado, porque ele está comprometendo o uso do espaço para outros países. Isso é bem interessante como a gente vai ganhando uma camada de, cada vez mais vai tendo uma dimensão maior, né? Então, para conseguir cumprir esse acordo de responsabilidade, em 1975 foi criado o acordo de registro. Porque quem é responsável, então? Como eu vou saber de quem é aquele objeto? E aí, então, esse acordo de registro faz com que quem é o veículo lançador, ele seja responsável por registrar aquele objeto que ele está mandando para o espaço. Porque daí, uma vez que ele registra aquele objeto que está mandando para o espaço, você sabe quem é o responsável por aquele objeto. E onde ele está. Porque se você pensar, por exemplo, eu estou no Brasil e eu quero lançar, mas daí, para não responsabilizar o Brasil, eu vou lançar no lançador dos Estados Unidos. Aí o lançador dos Estados Unidos vai ser o responsável por aquele objeto que é do Brasil e que está sendo controlado aqui no Brasil. Isso não funciona. Então ele registra, porque o objeto está saindo daquele país, ele registra aquele satélite, ele cria um ID que vira internacional, todo mundo vai saber o que aquele objeto, componentes genéricos daquele objeto, porque é óbvio que tem detalhes que são militares, específicos, que não vão estar detalhados, né? Mas um nome, uma posição, um horário, e para que ele passe a ser controlado e rastreado para que, caso ele venha a oferecer algum risco, alguma coisa, a gente consiga rastrear de quem é a responsabilidade sobre aquele produto. Conforme os anos foram passando, então, 1967, primeiro acordo do uso do espaço. 1968, regras de resgate e acordo sobre o tratamento do ser humano no espaço. 1972, a responsabilidade sobre o que está sendo colocado lá. 1975, o registro, ou seja, rastreabilidade de quem vai ser dono do rolê. Em 1979, então, nós temos o acordo a respeito da Lua, que fala sobre essas coisas, sobre propriedades, sobre ninguém vai ser dono da Lua. Você acha que todo mundo assinou esse acordo? Obviamente que não. Então, isso é uma coisa importante que a gente vai precisar lidar agora que a gente está voltando para a Lua novamente, né? Bom, e aí se você olhar, por exemplo, o projeto Artemis, você já tem alguns países que já assinaram esse tratado da Lua, de compartilhamento de informação, de não propriedade. O Brasil é um dos países signatários, né, desse acordo. E a gente vai deixar os links aqui para vocês investigarem um pouquinho mais, se vocês tiverem interesse de aprofundar mais sobre esses assuntos, tá? E fica um questionamento que eu quero deixar também. Eu quero só deixar no ar, não vou nem dissertar sobre. O que você acha que é certo? Vamos supor, a gente está lá, então vamos fazer uma viagem no tempo. Daqui a alguns anos a gente tem a colônia na Lua. Então tá tudo certinho, a colônia na Lua lá. Quem construiu essa colônia foi os Estados Unidos, foi a NASA. Mas aí agora também tem condições financeiras e estrutura tecnológica aqui no Brasil para poder mandar astronautas lá para a colônia. Você acha que eles deveriam receber os nossos astronautas de braços abertos, afinal existe um tratado que tudo é de todo mundo, ou você acha que não, porque eles construíram com o dinheiro deles, entre aspas, né, por mais que a missão Artemis ela envolva diversos países, mas pensando que eles estão sozinhos ali. Então o que você acha? Comenta aqui pra gente. A gente teria direito ou não, só porque eles chegaram primeiro, eles que são os donos, ou você acha que precisaria ser feito um acordo, ou você acha que só quem investir financeiramente tem direito? Coloca aqui pra gente saber qual que é a sua opinião sobre isso. Coloque a sua opinião para dizer para mim como você acha que deveriam ser aplicadas essas leis no espaço, porque a gente colocou aqui uma situação em que os Estados Unidos usaram as suas agências para punir uma empresa privada com relação a uma coisa que ela não cumpriu dentro dos acordos, dos tratados, de colocar um objeto no espaço.
Mas imagina se o dano for de uma dimensão diferente, como, por exemplo, afetar um país ou alguma outra coisa. Como essa legislação deveria ser aplicada? Como você acha que essas punições deveriam acontecer? O país vai ser expulso do mundo? O país vai ter que gastar toda a economia, porque as dimensões de problemas que podem ser causados pode ser se destruir uma nação inteira. Como você vai fazer essa lei ser cumprida? Baseado no que a gente está observando hoje, exatamente nessa data, né, novembro de 2023, como a gente faz países cumprirem acordos de fronteiras, como a gente faz países cumprir acordos de respeito mútuo, coletivo, à propriedade, à vida, ao ser humano, aqui na Terra hoje, sem o uso do espaço, e como a gente vai transferir isso, que a gente nem sabe se funciona direito aqui, para um outro planeta, para um outro objeto que está no espaço. Então, são coisas que nós precisamos pensar e rápido, porque é exponencial quando a gente começa a evoluir nessa dimensão, não vai devagar, vai muito rápido. E eu vejo que tem um esforço muito grande, essas reuniões, aliás, só para vocês terem uma ideia, o Brasil, no último ano de 2022, ele assinou um acordo com o NOSA, né? Então, para fortalecer o setor espacial brasileiro por meio dessa assistência técnica especializada, porque como os outros países estão muito mais desenvolvidos com relação à exploração espacial, então o Brasil, a Agência Espacial Brasileira, pediu esse apoio e nos próximos 2 anos, então ela é quase uma prioridade da UNOSA, para poder desenvolver o setor socioeconômico e aprimorar a colaboração entre a AEB e os agentes públicos e privados com relação ao uso do espaço. Então, a gente tem a Associação das Indústrias do Setor Aeroespacial Brasileiro e também esse esforço coletivo do nosso país, de se inserir melhor neste meio, e então acredito que cada vez mais se apropriar e entender como a gente vai tratar essas dinâmicas, por exemplo, de objetos no espaço, de debris, de lixo espacial, de exploração do espaço, porque uma das coisas que também é tratada nesse acordo é como a gente pode compartilhar esses dados científicos, dados de observação, o seu satélite observa isso, a gente pode fazer um casamento entre todas essas coisas para melhorar a condição de vida na Terra. Aliás, uma das propostas também é atender os SDGs, né? Para quem não sabe o que é SDGs, é o uso sustentável do espaço, ou seja, trabalhar de forma que o uso do espaço também já respeite essas regras de sustentabilidade do uso do espaço, que é de uso de energia limpa, de inclusão, redução de lixo, promoção do clima, não só para a Terra, mas para o espaço, e como a gente integra esses satélites, ou todos esses objetos são colocados lá, para fazer com que isso tudo se reproduza numa situação melhor aqui. Então, olha a complexidade que faz esse comitê, esse tratado do uso do espaço. Não é simplesmente colocar uma pessoa num foguete e mandar para o espaço. Envolve um monte de coisa. Envolve o lançador, o que ele provoca em solo. Vocês viram no último teste da Starship, no primeiro e no segundo, a diferença que teve, o nível de responsabilidade que a SpaceX teve que lidar com relação à área que ela estragou, destruiu ali no entorno. Agora ela já melhorou esse processo. Então, cada vez que você lança você coloca um monte de lixo, você coloca gases no espaço, você altera, então, a constituição do espaço, você pode criar outros tipos de fenômenos em cadeia. Então, tem um monte de coisas acontecendo e que podem mudar com o aumento da exploração espacial e que precisam ser tratados de uma forma a não prejudicar a vida do nosso planeta. Olha que complexidade. Existem alguns protocolos que prevêem cada parte do processo de desenvolvimento de uma missão espacial. Então, desde a parte da concepção do projeto até o destino do fim da vida do satélite, por exemplo, quando ele parar de funcionar. Então, se eu tenho a previsão de que meu satélite ele vai funcionar por 5 anos, hoje já é necessário que eu coloque nesse protocolo qual que vai ser o destino de fim de vida dele. Então, se vocês quiserem que a gente aborde o que são esses protocolos de processo de desenvolvimento de missões espaciais, como é que eles funcionam, quais são as etapas, deixa aqui que a gente pode voltar também a abordar esse assunto um pouquinho mais detalhado para vocês. E para variar, o episódio está gigantesco, e a gente não falou nem
metade, eu acho. Tem muito mais coisa, a gente não entrou nas profundezas de nada disso. Mas a gente vai deixar os links aqui para vocês. Eu sugiro que, se você tem interesse no espaço, você precisa ter um pouco mais de conhecimento de como isso funciona, até mesmo por curiosidade ou porque você tem que saber o que está acontecendo aí em volta, né, do universo, o que espera a gente, né, o que nos espera. Se cair um objeto aí do espaço na sua casa, como você vai lidar com isso? Quais as responsabilidades a quem? O que você vai fazer? Quem você vai processar? Então, eu acho que deu, né, Lélia? A gente falou pra caramba. E tem muito mais coisa, gente, é verdade. Tem muito mais coisa mesmo. Mas olha, que legal. Ano que vem a gente vai tentar trazer aqui, então, especialistas nessa área. Nós conhecemos aqui algumas, uma especial que a gente já conhece, e a gente vai tentar trazer aqui para vocês, para a gente aprofundar mais em alguns detalhes, mas eu preciso que você deixe o seu comentário aqui, para que nós possamos fortalecer o canal e também saber o que vocês querem saber, que dúvida que você tem. Pergunte-nos, aproveite que aqui vocês vão ter respostas. E deixa um likezinho pra gente também, se você chegou até o final desse vídeo, ou se você achou esse conteúdo interessante, se você não sabia disso, ou sabia, mas não tinha parado para discutir sobre isso. Então, dá um joinha para fortalecer aqui o nosso conteúdo, para que a gente continue aqui compartilhando mais coisas legais ainda com vocês. Eu compartilho também esse vídeo com alguém, esse episódio, para que essa pessoa também fique sabendo dessa informação. E continue seguindo o canal, e nos próximos episódios nós estaremos então apresentando o nosso clima espacial com mais detalhes, e vai ser muito legal. Vamos falar bastante de ciência, coisas que nós amamos muito. Então é isso, Débora. Podemos encerrar o episódio? Podemos, né? Sim, então, continue com a gente para o especial de Natal de clima espacial. Não se esqueça de acompanhar a gente em dezembro, clima espacial, pelo menos a gente é suspeita para falar, né? Porque as duas adoram clima espacial, mas é muito legal, gente. Não tem como não gostar. Então fica com a gente e vê se realmente é legal mesmo. Então, pra ver se a gente tá mentindo ou tá falando a verdade, se é legal mesmo ou não. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e tchau!